Bom, na minha visão, o primeiro passo para buscar o sucesso, a primeira coisa a ser feita é a gente aceitar a nossa realidade. E quando eu digo aceitar a nossa realidade, não é se conformar com a pobreza, não é se conformar com o governo roubando a gente, não é se conformar com uma cultura de viralatismo do brasileiro, não é se conformar, é aceitar uma realidade que você precisa viver de forma temporária para lá na frente você conquistar algo. O brasileiro ele tem muita dificuldade disso. Fala para alguém que ela precisa, fala para uma pessoa que ela precisa ir pro trabalho de bicicleta. Ela precisa andar de bicicleta. Não. Eu preciso ter um carro. Eu preciso ter um carrão. Não importa se eu consigo pagar ou não. Não importa se eu consigo manter a manutenção dele ou não. É uma necessidade. É uma necessidade. Para alguns, sim. Para alguns que moram longe do trabalho. Para alguns que têm que buscar filhos na escola. Sim, realmente. Outros podem. Outros têm dinheiro de sobra. E pode ter esse custo. Mas eu tô falando de quem não aceita a realidade que vive, né? Fala pra pessoa andar de bicicleta, nossa, é um absurdo. Agora, essa mesma pessoa, se ela vai pra Inglaterra, ela pega lá uma bicicletinha, sai andando com um sorriso daqui a aqui. Por quê? Porque todo mundo lá anda de bicicleta. Todo mundo lá tem esse costume. Tem muito mais bicicleta do que carro em algumas cidades. Então ela está inserida naquele meio. Ela entrou numa cultura e a partir daquele momento ali, ela andando na bicicletinha lá no país que todo mundo faz isso, que é bonito, que é chique, ela vai fazer e vai se sentir bem e feliz, né? Essa mesma pessoa, se ela precisar comer um pão com mortadela numa lanchonete na rua, aqui, ela vai se sentir inferior, ela vai se sentir mal, ela vai se sentir pobre, ela vai se sentir menosprezada, vai se colocar como se estivesse abaixo dos outros por estar comendo aquele alimento que não deixa de ser um alimento igual qualquer outro que mata a fome. Agora, essa mesma pessoa que não come o pão com mortadela na rua aqui no Brasil, ela, lá na Itália, ela compra o pão com mortadela e come sentada no chão. Da mesma forma, com um sorriso daqui a aqui. Entende mais ou menos onde que eu quero chegar? Por que que o aceitar a sua realidade, ele te leva à frente? Porque talvez no seu momento, tem coisas que você não pode ter agora. Mas se você lutar, se você batalhar, trabalhar, estudar, lá na frente você pode conquistar. Porque você não é melhor nem pior que ninguém. E se tem gente que consegue, você também consegue. Não é mesmo? Mas a dificuldade de algumas pessoas em aceitar isso, entender o ponto da vida que ela está, é muito grande. Existe muita dificuldade de algumas pessoas em aceitar isso. Eu não tenho carro, não tenho moto. Eu não pretendo pagar parcela de nada disso, pagar financiamento, me endividar. Eu já contei aqui, eu tenho 2 bicicletas, é o que eu ando. Eu tenho 2 bicicletas, uma convencional e uma elétrica, né? Eu já mostrei ela aqui várias vezes, inclusive. Então é o que eu tenho para andar. E eu moro numa cidade pequena. Se eu vou andar numa distância curta, eu vou na bicicleta convencional. Se eu tenho que ir mais longe, eu pego a elétrica. Me leva do mesmo jeito, tranquilamente. Tranquilamente. Então, o meu momento ele é esse. O que eu posso ter agora é isso, né? Eu poderia fazer como muitas pessoas que eu ia conseguir pagar a parcela do carro agora? Muito provavelmente sim. Mas qual o preço que eu ia pagar além do, literalmente, o preço do dinheiro? Eu ia pagar um preço muito mais caro, que é de ter que cortar
um monte de coisa, de não sobrar dinheiro para nada, de me faltar dinheiro em várias outras áreas da minha vida. Eu ia deixar de ter muitas outras coisas. Talvez deixar de comprar alguma coisinha que eu gosto de comer. Não ter um dinheiro para ir ali na esquina. Alguém me chamou para ir num lugar. Não posso, porque eu tô pagando prestação de carro. Não tem como. Né? Às vezes nem falo pra pessoa por vergonha, né? Que o brasileiro... Vou nem repetir o brasileiro, não. O que eu tinha pra falar do brasileiro eu já falei. Nesse ponto, é o ser humano. O ser humano, ele é assim, ele é orgulhoso. Ele tem vergonha de ser quem ele é, geralmente. Isso é péssimo. Você ter vergonha de quem você é péssimo. Né? Isso é cultural, isso é completamente cultural. E, infelizmente, muitos não conseguem sair desse caminho aí. Vivem desse jeito, assim. Tá pagando prestação. Vive atolado. Vive tentando viver um passo à frente do que ele pode, um degrau acima do que ele pode. Sendo que o correto, o saudável, é viver um degrau abaixo. Né? Se você ganha 2.000, gasta um pouquinho menos. Né? Eu sei que é difícil, porque é pouco, mas gasta 1.800. Ganha 3, gasta 2.500. Ganha 5, gasta 4. Né? Por aí vai, mas não. Geralmente é o contrário. Geralmente a pessoa ganha 2, ela quer gastar 3. Ela ganha 3, ela quer gastar 4. Ela ganha 4, ela quer gastar 5. E daqui a pouco tá reclamando que não tem nada na vida, que tudo é difícil, que as coisas pra ela é mais difícil, que... E assim, é totalmente cultural. Eu gosto de me aprofundar nesses assuntos pra ver se dá um start, assim, em alguém e começa a perceber os passos que essa pessoa tá dando. O que ela tá fazendo pra melhorar? O que ela tá fazendo pra sair dessa posição desconfortável, se ela está numa posição desconfortável, se ela está numa situação ruim, o que ela pode melhorar aos poucos para a vida dela evoluir e ela não ficar estagnada. Porque colocar a culpa no que não é, do que não tem a culpa, é muito simples e muitos seguem isso. Muitos ficam procurando isso. Tá colocando a culpa em algo ou alguém porque precisa colocar a culpa em alguém. Mas não olha a própria culpa. Né? As coisas são difíceis. A tendência é piorar. Vai ficando tudo cada vez mais difícil. Agora não dá pra ter vergonha de quem você é. E daí que você chega no trabalho num dia frio, com a sua blusinha de frio, que você tem há muitos anos, na sua bicicleta, a pé, do jeito que for. E daí, se é a roupa que você tem pra você usar, você sempre usou, e é o que você pode comprar. E daí, qual o problema nisso? Por que os outros têm que olhar pra você e te dar essa validação? Por que de tanta busca por validação? Por que disso? Não precisa. Essa é uma necessidade que ela não existe. De verdade. Ela não existe. Ela só passa a existir na hora que você põe na sua cabeça que existe. Os outros precisam te olhar com mais respeito, com mais admiração. E é 100% coisas que você coloca na sua cabeça. E se você decide tirar, você tira. Você consegue tirar da sua cabeça. Por experiência própria. Em alguns momentos que eu me deparei pensando em adquirir coisas que eu não podia adquirir, eu mesmo coloquei na minha cabeça, eu não posso agora, eu não vou. Agora não tem como. Não vou fazer. Vou fazer quando eu puder, quando eu tiver. E eu não vou ficar parado, eu vou evoluir a cada dia para eu poder chegar. Para eu conseguir chegar a esse lugar que eu quero chegar. Mas eu não vou dar um passo maior que a perna. Eu vou fazer as coisas de acordo com
a minha realidade, o que eu posso fazer. E aí as coisas se tornam mais simples. Para mim não foi esse ponto não foi tão difícil assim, sabe? Eu não tenho tantas ambições assim. A minha ambição é de ser melhor, é não de estar estagnado, de conseguir evoluir, né? Porque a gente não pode parar também e achar que tá tudo ótimo, tudo bem, tudo certo. Mas se aceitar a realidade que vive, aceitar a sua condição, vai ser muito mais saudável para sua cabeça, para você não se sentir frustrado o tempo todo, para você não se sentir diminuído, né? Porque eu entendo que a gente tem vontade de ter coisas, a gente tem vontade de melhorar. Todo mundo que é pobre passa por aquela situação de ser jovem e tá na escola, tá com os amigos, assim, e vê que seus colegas têm algo melhor do que você, se veste melhor, tem um tênis que você nunca teve e não tem condição de ter. Então, a gente quer evoluir mesmo, tá certo. A gente tem que evoluir. Eu quero evoluir. Sempre, 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 sempre. Só que tudo tem medida e tudo tem equilíbrio. E pros dois lados não é saudável exagerar. Exagerar demais em se acomodar e também não exagerar demais em buscar. E acabar com a saúde trabalhando para adquirir uma coisa que não é uma necessidade tão grande, né? E o que a gente pode fazer é lutar. Lutar para ter as coisas, porque é possível. Não é fácil, nada na vida é fácil, mas tudo é possível.